Olá, amigos da TVDN, muito boa tarde. O Caderno de Jogada do Diário do Nordeste recebe mais um candidato à presidência do Fortaleza, dessa vez o atual presidente do Tricolor, Jorge Mota, que busca a reeleição no comando do Fortaleza. Jorge, muito obrigado pela sua participação aqui na TVDN. Hoje conversa comigo também o repórter Ivan Bezerra e a gente vai fazer essa sabatina aqui ao Jorge Mota. Eu inicio, Jorge, fazendo... Em todas as rodas de conversa, como a gente vem debatendo, sempre esse desejo do torcedor tricolor é pelo acesso, né? Então, você teve uma gestão de 2 anos que tentou corrigir algumas falhas, corrigiu muitas delas, mas não conseguiu aquilo que o torcedor e aquilo que você, quando se candidatou na primeira vez, prometeu, que era o acesso. E aí, muitos nos seus discursos, anos após anos, dizem, não, fizemos de tudo, tudo era possível para ter sido feito. E agora, o que é que esse torcedor que vai às urnas em dezembro, ele pode esperar de você? Esse tudo possível, o que mais que ele pode apresentar nessa sua nova gestão aí de campanha? Na verdade, nós vivemos, o Fortaleza vive vive uns tempos de muita ansiedade. Nós nós fomos rebaixados para a Série C em 2009, né? E de 2009 para cá, ao longo dos anos, tem se tentado, várias gestões já passaram. E a cada ano que você passa, disputando a Série C, você passa aí 3, 4 meses parado. E vai dificultando. O certo é que nesses 2 anos nós assumimos, tínhamos muita situação de dificuldade, nós conseguimos corrigir, nós avançamos muito em todos os aspectos, chegamos nas 2 finais, nos 2 anos, sempre como grande favorito. Agora, é um regulamento que ele não contribui para quem é o melhor, digamos assim, porque às vezes você faz a melhor campanha e quando chega na hora acaba sendo traído por um momento, por uma situação de dificuldade que acontece momentaneamente. Esse ano, por exemplo, nós estávamos de novo na frente, com vantagem de chegar e a expectativa era muito grande, mas há uma ansiedade muito grande de toda sorte. Essa ansiedade está acabando está dificultando esse acesso. Nós estamos em novembro de 2016, estamos no processo de eleição e já se fala e só se fala no acesso que vai acontecer daqui a 1 ano. Essa situação de ansiedade a gente tem que conter, a gente tem que aprender a controlar. Porque senão jogador de qualidade, de experiente, mas na hora dá uma tremedeira que o jogador não consegue jogar aquilo que sabe. A gente tem observado isso ao longo dos anos. Então o maior desafio é a gente aprender a controlar essa ansiedade. Nas suas propostas aqui, eu vejo logo no início a reinserção do Fortaleza no cenário nacional esportivo. E essa sua contratação do César Sampaio é uma jogada de marketing ou realmente o senhor visou a situação do clube que precisa já de uma orientação de um executivo? Quando a gente trouxe o César Sampaio, o contratou o César Sampaio, exatamente porque, ele, como ex-jogador de futebol, campeão mundial, ele tem muita experiência do jogador, né? De conversar com o jogador. E o jogador, às vezes, tem coisas dentro do elenco que a gente não consegue puxar, não consegue captar. Você sabe que está acontecendo alguma coisa, não é muito reto aquela coisa, mas você não sabe o que é. O jogador não fala para você. Mas para um jogador ele fala. Então, quer dizer, nesse sentido é que a gente traz uma pessoa de qualidade, uma pessoa que tem conhecimento na área, conhecimento no cenário nacional, e ao mesmo tempo foi um jogador de futebol, que com isso é mais fácil do jogador se abrir com ele. Porque às vezes o jogador tem uma dificuldade, mas ele não diz o que é. E para um jogador ele costuma dizer. Jorge, a gente está acompanhando já desde quando foram lançadas e oficializadas essas candidaturas, uma disputa de oposição, situação muito fervorosa, né? Troca de acusações e hoje, por exemplo, ontem mesmo você fez o anúncio do próprio César Sampaio, a oposição já disse que se vencer o primeiro vai ser demitido. Então, essa troca, esse fervor muito grande nessa eleição, o que é que vocês acham que está acontecendo? Por que é que essa oposição e situação hoje está um clima de tanta rivalidade? Eu não tenho rivalidade, não. Eu sou presidente do Fortaleza até o dia 3 de dezembro. É minha obrigação gerir os destinos do Fortaleza até o dia 3 de dezembro. Daqui a pouco, quando sair dessa entrevista, eu vou para o Fortaleza, nós temos questões para resolver, ainda temos questões de jogadores que nós estamos tentando resolver ainda algumas decisões. É uma parte administrativa que tem que ser tocada, as situações do clube, as ações do clube. Ontem mesmo tivemos uma ação trabalhista, ainda tivemos uma audiência, nós estamos acompanhando. A administração do Fortaleza não para. Então eu, como presidente do clube, eu tenho que gerir os destinos do Fortaleza até o dia 3. E dessa situação a gente está trabalhando o quê? Trabalhando nome de treinador, nome de jogador, nome do executivo. O executivo eu entendi que estava na hora de anunciar, porque ele já vem trabalhando conosco. Como também tem vários jogadores que a gente está tentando organizar, acertar, que poderemos anunciar, desde que eu entenda que é um jogador que vai contribuir para o Fortaleza.
né? Não vou anunciar treinador porque aí eu vou me reservar até o dia 3. Aí tá, é certeza que, por exemplo, se a gente não for o campeão, ou não for o eleito, pode ser que quem seja eleito escolha outro treinador. Mas eu acredito que quem que foi eleito e que não quiser ficar com o César Sampaio é porque não quer o melhor para o Fortaleza. Professor, o presidente Mota, muitos falam da ligação do César Sampaio com o Emerson Maria, que foi o treinador agora. Seria ele o nome ou o senhor tem uma lista e está vendo isso aí? E quem do elenco o senhor gostaria que permanecesse? Assim, o Emerson fez um grande trabalho, fez 3 partidas, ganhou uma e empatou 2. É um nome que inclusive, quando veio para cá, veio naquela expectativa de momento. É um nome bom, não estou dizendo que não possa ser o Emerson Maria. Tem outros nomes que a gente elencou, nós temos aí com alguns nomes bons, né? Mas é como eu estou dizendo, nós só vamos realmente nos fixarmos em nomes de treinador se nós formos eleitos, porque aí não, aí eu tenho certeza de que quem trouxer vai ficar. E eu corro o risco de trazer um treinador e pode ser que no pleito dia 3 nós sejamos eleitos e aí fica uma dificuldade para se fazer essa situação do treinador. Do elenco que está aí, nós vamos fazer por uma obrigação, por uma necessidade, nós vamos ficar com poucos, né? Poucos jogadores. Não vamos ficar, são muitos jogadores, mas desses que estão, nós vamos ficar com poucos. Agora, eu não vou me arriscar aqui a você a dizer com quem vamos ficar, com quem não vamos ficar, mas tenho certeza que serão muito poucos. Eu queria até... Pode continuar. Você interrompeu um minutinho, Bandeira. Presidente, e há um pensamento de reduzir essa faixa etária dos jogadores? Precisamos. Nós precisamos trazer um time mais jovem, né? A Série C ela é muito estressante e você vê, nós temos 4 competições, né? Nós já estreamos, dia 8 tem Fortaleza e Guarani pela Copa dos Campeões. É muito em cima, mas não tinha outra data, né? Tanto que eram 2 partidas, nós combinamos com o Guarani para ser só em uma partida. Porque já no dia 15 a gente já joga no Alto Santos contra o Alto Santos. E em seguida, na sequência, tem jogos do Campeonato Cearense e no dia 26 de janeiro tem a estreia contra o Bahia, né? Até uma situação que nós estamos tentando rever aí essa situação do jogo do Bahia aqui. Mas, quer dizer, e no mês de fevereiro já começa a Copa do Brasil. Se você não tiver um time jovem, não vai aguentar essa quantidade de jogos, né? Então a gente precisa preparar um time que seja um time que tenha, é claro, a qualidade, a experiência, mas precisa também ter juventude. Entendi. Volta no início da entrevista, Jorge, você citou que existe essa ansiedade, né, da torcida, dos jogadores. E o papel da diretoria nesse processo? Como é que você acredita que pode ser melhorado? Como é que a diretoria, nessa sua nova gestão, ela pode contribuir um pouco mais para esse time? O que é que faltou, que você avaliasse, o que é que faltou nesses seus 2 anos e o que é que você espera corrigir para esses 2 próximos, caso eleito? Pois é. Nós temos uma psicóloga que fez um trabalho, mas ela já chegou já no meio da temporada. Nós queremos desde o início do ano, caso a gente, né, falando com o presidente, digamos assim, desde o início do ano, a gente precisa trabalhar o emocional do jogador. Então, trabalhar o emocional e tirar esse peso enorme que fica sobre os ombros dos jogadores naquela partida. 2 partidas. E aí, essas 2 partidas, a gente tem que trabalhar a primeira partida, que é a partida que se joga fora, é uma partida que se joga fora desde que a gente tenha essa vantagem. A gente precisa trabalhar a primeira partida de qualquer que seja, ou seja lá, ou seja em casa, ou seja fora de casa. Claro que a gente tem que primeiro, né, tem que primeiro classificar. Isso aí, veja bem, nós só falando de Série C. E ninguém falou que nós estamos disputando um tricampeonato cearense, ninguém tocou nesse assunto. Ninguém tocou que a Copa do Nordeste é uma competição importantíssima para o Fortaleza. Ninguém tocou que nós estamos também disputando a Copa do Brasil. E a questão toda é em cima de Série C. Acho que é pelo acumulado do ano, né? É isso, mas eu estou dizendo exatamente isso. Essa é uma carga que dá uma ansiedade muito grande. Nós tínhamos um grande treinador, o Marquinhos Santos, e às vezes eu chego a pensar do que se o Marquinhos deu uma tremida, assim, porque se sair a menos de 20 dias, se ele também deu uma tremida, de repente, ficou preocupado, né? Então, quer dizer, a gente tem que tirar essa carga para poder corrigir as outras coisas. Corrigir o time, fazer um time mais jovem, um time mais competitivo. E o nosso time foi competitivo, porque o time venceu 2 vezes o Flamengo. Venceu o Flamengo em Volta Redonda. Eliminamos o América de Minas. Vencemos vários jogos grandes, o Sport, o Recife. Enfrentamos o Bahia na Fonte Nova e foi um acocho grande no Bahia. Enfim, o time tinha suas qualidades, mas infelizmente, na hora da decisão, a carga de ansiedade foi maior. Bacana. Jorge, queria que você deixasse aí um recado, 30 segundos aí, para você pedir esse voto, né? O Fortaleza, lembrando ao torcedor, tem essa oportunidade do torcedor, do sócio torcedor adimplente há mais de 2 anos votar
Então, que você peça isso, eu volto. Nós, apesar de não termos conseguido o acesso, mas nós tivemos 2 títulos de campeão e bicampeão estadual, tivemos muitas conquistas, muitos avanços. Fortaleza hoje é um time bem administrado, bem gerido, apresenta suas certidões em dia. Ou seja, peço ao nosso torcedor a oportunidade de mais uma vez tentar levar esse time à Série B. Bacana. Obrigado ao Jorge Mota, obrigado também ao Ivan Bezerra. E um forte abraço a você, lembrando que você acompanha toda a cobertura das eleições de Fortaleza e também de todos os esportes do Ceará no Caderno de Jogada do Diário Nordeste. Forte abraço, valeu!